Daniels aqui, e ultimamente na busca do melhor Joy-Con para Nintendo Switch. Afinal, os Joy-Cons do Nintendo Switch são pequenos e desconfortáveis, e depois de um certo tempo eles cansam na jogatina no modo portátil. Mesmo que eu esteja usando essa capinha da Play Vital que tem essa pegada mais confortável aqui do lado, ainda assim fica faltando algo nos Joy-Cons originais. Então pensando nisso, se liga nesse controle da QRD. Esse controle é simplesmente sensacional e tem uma pegada muito confortável. Esse é o QRD Stellar T5, controle no estilo Joy-Con, mas também pode ser usado acoplado como se fosse um Pro Controller. Ele possui sensor de movimento, ajuste de vibração individual para cada lado e turbo. Bateria de 500 mAh individual para cada controle, função de acordar o Nintendo Switch quando pressionado no controle e claro, ele é compatível com todos os modelos de Nintendo Switch e entre outros aparelhos também. Esse controle também possui funções de LED nos analógicos, sendo até 8 cores diferentes com 2 modos de luz. Além também dessa função Hall Effect nos analógicos, o que vai impedir que o seu analógico dê drift em algum momento na jogatina, semelhante com o que acontece nos Joy-Cons originais. E também temos a função de macro nos botões traseiros. E essa é a aparência do QRD Stellar T5, tem essa pegada translúcida aqui, o que torna ele único e muito estiloso. Vocês podem estar notando que está faltando um D-pad aqui, mas calma aí que vocês vão entender melhor. Na parte traseira ele tem os botões de macro bem maiores ali, e essa pegada lateral do apoio da mão, ela é emborrachada, gente, o que dá uma aderência muito mais confortável ali na hora da jogatina. Além dos botões atrás, que eu já explico para vocês do que são, que é o de macro e de vibração. No resto da caixa a gente vai encontrar um cabo de carregamento USB-C, 2 D-pads diferentes, aí você usa o que for mais confortável para você, que é o de cruz normal, e esse outro estilo aqui que eu nunca sei como é que chama. Além do manual de instruções que vai estar em chinês e inglês. Agora sobre os D-pads, eles têm um encaixinho na parte de trás que vai encaixar perfeitamente ali no controle. Então uma vez que você escolher qual que você quer colocar, basta olhar o lado certo indicando aqui no controle, olhar na parte de trás do D-pad e simplesmente encaixar. Não gostou, quer trocar? É simples, é só remover e colocar o outro no lugar. E quando a gente solta os Joy-Cons aqui, simplesmente ele tem esse grip aqui no meio, totalmente de plástico. Não é aquele modelo recarregável, é simplesmente só para prender o controle, mas é bem feito. Agora, analisando o controle solto, ele tem uma estrutura bem bonita. Então, se a gente olhar bem, dá pra ver que ele é chamativo muito além do normal. Só que ele segue aquele padrãozinho normal dos controles chineses, né? É sempre a mesma fórmula, sempre a mesma estrutura. O que vai mudar mesmo é a qualidade. E, no caso aqui, é o que tá tendo, né? Parte emborrachada, estrutura lateral, do jeito que a gente tem no Joy-Con padrão, com os botões SR e SL dos dois lados, para que a gente possa simplesmente plugar os straps ali, igual a gente conecta no controle Joy-Con comum. Porém, não espere ter o mesmo conforto que você vai ter com os Joy-Cons comuns, usando eles no modo lateral. Talvez esse lado aqui fique melhor para jogar por conta dos botões, mas esse outro lado aqui por conta do D-pad não vai ficar nada confortável. Agora analisando os botões, se liga só, eles têm um clique muito suave e são extremamente confortáveis. Lembra bastante um clique de mouse, né? E os gatilhos é a mesma coisa, também lembra um clique de mouse, talvez um pouquinho mais alto. Entretanto, o botão de mais e os botões inferiores já tem um clique um pouco diferente. Os analógicos, como falei, são Hall Effect, ou seja, não vão dar drift e o seu personagem não vai sair andando sozinho por aí. Na parte de baixo temos um botão de turbo e um botão de print screen do lado esquerdo, e do lado direito o botão de home e outro botão de turbo. Isso porque cada comando é individual para cada lado. Na parte traseira a gente tem os botões de macro MR e ML, cada um para o seu respectivo lado. Além dos botões de ajuste de vibração e o botão de macro, que também é individual para cada lado. Vale citar que nesses tipos de controles o botão de macro só vai funcionar para o lado respectivo. Por exemplo, do lado esquerdo só vai funcionar comandos do lado esquerdo para definir o macro. Não adianta clicar nos botões da direita e definir um macro para a esquerda, e vice-versa. E uma vez conectado, esses controles são literalmente plug and play. Você não precisa ir lá no ajuste de controles e parear. E quando você desconecta ele do Nintendo Switch, automaticamente ele já está pareado. Semelhante ao que a gente tem nos Joy-Cons originais. Bem prático, né? Olha só como é que ele fica no Nintendo Switch agora. Ele fica bem grande, deixa o Nintendo Switch maior, porém isso não afeta em nada. Ele vai ficar muito mais confortável. E outra, a gente já tem portáteis muito maiores aí, como o ROG Ally ou até mesmo o Steam Deck. E isso aqui não é o que vai deixar o Switch maior ou desconfortável. Muito pelo contrário, ele vai ficar muito mais ergonômico na mão e vai se encaixar perfeitamente. Como a gente pode notar na parte traseira aqui, a mão se encaixa bem. E ali a parte dos macros, o dedo se encaixa também muito bem para você estar acionando eles, se assim você preferir. A gente pode notar também que na parte traseira do Switch eu tô com essa capinha encaixada aqui, o que deixa um certo relevo. E isso não atrapalha
atrapalhou em nada para a gente encaixar os Joy-Cons. Tanto com a capinha como sem a capinha, os Joy-Cons se encaixam perfeitamente e não ficam com folga alguma. Pelo menos aqui não teve folga na hora que eu encaixei os Joy-Cons. Agora, a fim de testar os analógicos, vamos tirar a prova limpa acessando o menu de calibragem dos analógicos. E olha só, tá acessando de boa, não tá dando drift nenhum e ele até que tem uma dead zone muito boa, ó. A gente consegue limitar o alcance que a gente quer, né? Não apertando muito e simplesmente ele funciona tranquilamente. Eu não achei ruim não, achei que a dead zone dele até que tá boa e tem um espaço ali de movimento bem tranquilo. Agora aqui em jogo vamos testar os comandos para ver quanto tempo eles levam para responder ou se tem algum tipo de atraso. A gente pode ver aqui jogando que os comandos respondem de forma instantânea, assim como os Joy-Cons. Tudo bem que o jogo em questão aqui está rodando em FPS baixo, cerca de 20 FPS, mas está respondendo até que bem. Conforme a gente vai apertando, ele vai dando os comandos certinho. Então apertou para rolar, ele rola, apertou para pular, ele vai pular, e apertou para bater, ele vai bater. Então tá bem rápido mesmo os comandos, não tem delay algum na jogatina. Agora bora começar a testar as funções que ele promete ter, né? Vou começar pelo sensor de movimento e vou até desconectar os Joy-Cons aqui para vocês verem que realmente está funcionando de boa fora do Nintendo Switch. E olha só, funcionando tranquilamente aqui o sensor de movimento. Conforme eu vou movimentando aqui, ele vai movimentando lá a questão da flecha do Link. E o movimento é bem fluido e responde instantaneamente também, mesmo não estando conectado diretamente no tablet do Switch. Agora bora aprender a mudar as cores do analógico e até mesmo desligar. Então praticamente todas as funções que a gente vai utilizar aqui usam esse botãozinho T aqui embaixo. Então para mudar é bem simples, segura o botão T e dá um clique no analógico que você quer modificar a cor. Toda vez que você fizer isso, ele vai alternando entre as cores disponíveis, que são 8, e se você dar 2 cliques segurando o botão T, ele entra no modo de alternância, ou seja, ele vai carregando várias cores seguidas. E se você quiser desligar, basta você pressionar mais 2 vezes segurando o T, que ele desliga os LEDs do analógico. Quer ligar de novo? Aperta apenas uma vez segurando o T e o analógico correspondente e ele vai ligar novamente. Agora para ativar o turbo é tão simples quanto, basta segurar o T do lado que você quer ativar o turbo, lembrando que é individual, e apertar o botão correspondente. Então segura o turbo e aperta o botão ali, no caso eu apertei o de pulo. Agora se eu segurar o botão de pulo, ele vai começar a acionar sozinho conforme eu estou segurando o botão. Agora se eu segurar de novo o botão T e apertar mais uma vez o mesmo botão, simplesmente ele vai acionar sozinho sem eu apertar nada. Agora se eu quiser desligar essa função, seguro o botão de turbo mais uma vez e aperto de novo aquele botão que já está acionado sozinho. Pronto! Está desligado a função turbo. Então, assim como o botão turbo, cada lado vai ter o seu macro correspondente. E a gente vai apertar o M do lado que a gente quer configurar o macro. Então, para isso é bem simples. Segura o botão M do lado do macro que você quer utilizar e aperta o botão, ou até mesmo faz um combo ali para definir o macro. Feito isso, solta o botão M e pronto, o macro está definido. E toda vez que eu apertar aqui atrás, simplesmente ele vai fazer a ação. Só não se esquece que cada macro só vai atender o lado do controle correspondente. Não adianta você fazer comandos do lado esquerdo e querer usar o macro da direita que não dá certo e vice-versa. Agora, por último, a última função que a gente vai falar desse controle é a vibração. O ajuste da vibração, para ser mais exato. Então ele é representado por esse símbolozinho aqui, que é um risquinho, tipo uma minhoquinha, sei lá, que fica embaixo do botão de macro. Então toda vez que você for apertando esse botão, ele vai mudando a intensidade da vibração para mais ou para menos, até que ele desligue. E novamente, é individual para cada controle. E se você quiser testar, ver como essa vibração está simulando ela em jogo, é simples. Basta você segurar o botão de turbo correspondente ao lado que você quer testar, e com os analógicos do lado correspondente, você pode apertar para baixo ou para cima e ele vai vibrando o controle. Assim você consegue ir ajustando a vibração, apertando o botão atrás, até chegar numa mais interessante para você. Com tudo isso de função, aposto que você não percebeu que está faltando uma função específica aqui, que é o NFC. Ou seja, ele não tem leitor de amiibo, assim como a gente tem nos Joy-Cons padrão. Então, nesse ponto, ele vai ficar te devendo, mas de resto, ele é excelente. E antes que eu me esqueça, esse controle, além de poder ser carregado plugando diretamente no tablet, ele também tem essas saídas USB-C que podem ser conectadas com cabo e carregado, mas não vá me ligar isso no carregador do celular, senão você vai queimar o controle. Mas me diz aí, depois que eu te expliquei todas as funções desse controle, te falei todos os pontos dele, vale a pena para você? Esse é o controle nos modos genéricos que a gente encontra a rodo no AliExpress, mas o que vai diferenciar de fato é a qualidade que a marca vai te entregar. E a QRD está entregando uma qualidade excepcional, com Hall Effect, uma pegada bem confortável, os botões, por mais que sejam de clique, são extremamente confortáveis, e claro, essa parte emborrachada dá uma pegada muito mais confortável e mais aderência na mão na hora de jogar.
Diz pra mim nos comentários a sua opinião sobre esse controle. E ele nem tá tão caro, viu, gente? Ele geralmente gira na casa de uns 230 a 260 reais, dependendo da cotação do dólar. Mas se você aproveitar essa semana até o dia 7, ele tá com promoção lá dentro do AliExpress por causa do Chosen Days. Então você consegue o cupom de desconto pela própria plataforma e tem o cupom da loja. E ele sai mais barato com o imposto incluso, abaixo dos 50 dólares. Vai pagar um pouquinho mais caro, mas você tá pagando pela qualidade. Então se você quiser esse controle, adquire ele. Eu tô deixando o link dele no comentário fixado e também na descrição, junto com o cupom de desconto para você estar utilizando lá no AliExpress enquanto tá rolando essa promoção de Chosen Day. Então é isso, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e tchau!